quer fazer nada, ela aprende a voar, né? Não consegue voar de outra maneira. Caindo os olhos. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Nós vamos dar início à nossa reunião fazendo a leitura de uma mensagem de Joana de Ângeles pela psicografia do Chico Xavier, do livro Vida Feliz. Não grites, nenhuma situação exige a gritaria que confunde e mais perturba. Se falares em tom adequado, os barulhentos silenciarão para ouvir-te. Se desejares competir com eles em altura de voz, ficarás rouco e não serás escutado. A voz caracteriza o comportamento e a emoção das pessoas. Não nos referimos às técnicas de prosódia que têm a sua finalidade, porém, a tonalidade natural, audível, sem agressividade. Já te escutaste num gravador, especialmente quando em desequilíbrio? Faz a experiência. Fica aí o convite, né, de Joana de Ângeles, para que a gente grave a nossa voz quando a gente está irritado, quando a gente grita, né? Para depois a gente observe como que a gente fica com atitudes enlouquecidas, que a gente até se surpreende, né? Então fica aí o convite de Joana para que a gente faça isso. Gente, então já harmonizados, né? Vamos elevar nossos pensamentos a Deus nesse momento, aquietando os nossos corações, fechando os nossos olhos. Deus de amor e bondade, aqui nos encontramos, Pai, para mais uma noite de aprendizado, para mais uma noite de estudos e também de tratamento, onde os mentores amigos, os queridos amigos espirituais, aqui estão cuidando de cada um de nós. Te rogamos, Senhor, que possamos receber as boas inspirações do alto para o trabalho que iremos conduzir. E assim, Senhor, colocando toda a nossa reunião, todo o nosso trabalho nas mãos da espiritualidade maior, te pedimos, Pai, nesse momento, a permissão para darmos início a mais uma reunião doutrinária em nossa casa. Que assim seja. Bem, gente, hoje coube a mim fazer o trabalho hoje, né, de passar para vocês alguma coisinha que a gente já aprendeu. Escolhemos esse tema de Allan Kardec porque justamente hoje, né, seria o aniversário de Kardec, né? Então, nós vamos comemorar o aniversário de Kardec falando sobre ele, falando sobre tantas coisas boas que ele nos deixou. Então, para quem é espírita, já sabe um pouquinho daquilo que eu vou falar aqui. Já conhece, já leu alguma coisa sobre. E para quem não para quem está começando, né, a gente vai aprofundar um pouquinho, né, desse grande homem chamado Allan Kardec. Aqui nesse trabalho eu vou trazer algumas pinceladas da biografia de Kardec, mas vamos falar um pouco desse homem, né? Esse homem que, como nós aqui estamos trabalhando aqui na Casa Espírita, e Kardec foi aquele homem que no seu tempo era um homem que estava bem à frente, né? Então a gente vai falar um pouquinho dessa personalidade magnífica que é Kardec. Então nós vamos
começar com uma parte da biografia de Kardec. Hippolyte Léon Denis Rivail nasceu em 3 de outubro de 1804 em Lyon, na França. Era filho de família católica tradicional que se distinguia na magistratura e na advocacia. Então, ele era de uma família católica. Kardec não quis seguir a carreira da família, né, que era a magistratura e a advocacia, mas desde cedo já era inclinado aos estudos das ciências e filosofias. Então, ele era dedicado a uma outra área diferente da família. Foi educado no Instituto Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça. Tornou-se um dos mais importantes alunos do professor Pestalozzi. Então, desde cedo, ele já demonstrava um conhecimento, né, anterior, um conhecimento, uma desenvoltura, né, maior, inclusive na pedagogia. Então, ele escreveu livros, a gente vai ver aqui para frente. Em 1832, firmou-se em Paris o contrato de casamento de Hippolyte Léon Denis Rivail com a senhorita Amélie Gabrielle Baudet, uma grande companheira, né, que ali, lado a lado com ele, o auxiliou na codificação da doutrina espírita. E também, após a sua morte, ela também deu continuidade, ela organizou, ela trabalhou, né, na organização de tudo que ficou ali. Então, ela foi também uma grande mulher que, junto a Kardec, o auxiliou nessa missão dele. Então, a missão era dele, mas ela também veio, né, a gente sabe que não existe acaso, ela veio para ser aquela companheira que iria dar aquele suporte para ele, para que ele desenvolvesse tudo que ele desenvolveu, tudo que ele deixou para nós. Em 1849, encontramos o Sr. Rivail, professor no Liceu Polimático, regendo as cadeiras de Fisiologia, Astronomia, Química e Física. Então, ele era um grande professor, né? E todos gostavam muito dele, porque, inclusive, Kardec deu muitas aulas gratuitamente, deu muitos cursos gratuitos, né? Então, a gente já vê aí que ele era uma pessoa que já vinha com aquela vontade de ajudar, mesmo antes de estar na doutrina espírita, de codificar, de saber, de conhecer todo o trabalho, né, dos espíritos. Ele já era uma pessoa nobre, ele já era uma pessoa que já tinha um grau de evolução alto, né? E não foi à toa que ele foi escolhido para ser esse missionário. No ano de 1855, começaram a aparecer as manifestações dos espíritos, e Allan Kardec se entregou a observações perseverantes sobre os fenômenos. Então ele começou a despertar, né? Começou na Europa aquelas reuniões em que as pessoas faziam para ver as mesas girarem, as mesas responderem, e ele foi convidado para presenciar também esses espetáculos. E ele ficou pensando, se a mesa não tem cérebro, né, como que ela podia responder as perguntas que as pessoas faziam? E ele, como uma pessoa que gostava de investigar os fatos, que não aceitava nada por aceitar, ele se propôs a investigar, né, essa situação.
Vou colocar todos aqui para a gente falar. Então, tem ali, né, a mesa e os médiuns em volta e a mesa levantando, né? Depois, eles começaram, houve uma comunicação de uma maneira melhor. Colocaram um lápis, né, na cestinha, e falaram, se a mesa só respondia sim, não, e quando ela queria falar uma palavra, tinha que ter aquele código todo, né? Tantas batidas para a letra A, tantas batidas para a letra B. Então, para fazer um texto, era uma coisa assim, né, muito complicada. Então, aí alguém lembrou, vamos colocar um lápis, né, na prancheta para escrever. Então, passou-se a um método, né, mais fácil, até que depois esse lápis chegou à mão do médium, como hoje a gente conhece, né, a psicografia. E aí, Kardec, nessa época também, assim como hoje a gente vê lá no Instagram, que tem os memes, né? Que é sempre ironizando, fazendo uma sátira das situações. Naquela época, os jornais também faziam, né, as charges, que eram com os desenhos. Então, tinham anedotas, aqueles descrentes, as pessoas descrentes, faziam anedotas sobre essa situação que a mesa fala, né? Aí trouxe duas ali para a gente ver como que era o pensamento da época, né? Anedotas e charges na imprensa da época. Aí tem uma piadinha, né? Dissestes que a vossa cozinheira vos furtou, mas e as provas? Senhor comissário, eis a mesa da cozinha, que está pronta para depor por escrito. Aí tinha essas piadinhas, né, gente? Aí tem uma outra ali, ó. Jovem mesa de exterior simpática, que fala várias línguas e conhece um pouco de aritmética e muitas histórias, pede lugar de intendente de finanças. Então, tinham essas várias piadinhas, né? O pessoal começava a rir, isso tudo é uma bobagem, isso tudo é uma enganação. Então, tinha essas coisinhas, tá? Então, para quem está chegando na doutrina espírita agora, né, está aí as obras codificadas por Kardec. Codificadas por quê? Porque o Livro dos Espíritos, que foi o ponto inaugural da doutrina espírita, né, não foi escrito por Kardec. Né? Vários médiuns receberam dos espíritos as orientações, todas as respostas que estão lá no Livro dos Espíritos vieram através dos Espíritos. O que Kardec fez? Ele organizou, porque eram vários médiuns em vários lugares respondendo a essas perguntas. E se a gente olhar lá o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, a gente vai ver que tem tudo organizadinho por assunto, né? Tá ali. Imaginem, gente, a gente pegar várias perguntas respondidas de vários assuntos diferentes e você pegar aquilo tudo para organizar assunto por assunto. Imaginem o trabalho para fazer tudo isso. Às vezes a gente quer fazer um estudo que a gente traz aqui para fazer. Gente, que trabalho que dá, né, para a gente colher as informações, a gente fazer os slides, estudar o assunto. Imaginem Kardec pegar aquilo tudo para organizar. Então, Kardec codificou, ele organizou, né, a doutrina espírita. Então, o primeiro livro lançado foi o Livro dos Espíritos, em 1857. Depois veio o Livro dos Médiuns, que é o quê? Em 1861, o Livro dos Médiuns, ele é um manual, é o único manual que existe para o trabalho mediúnico.
A gente vê falar de mediunidade em outras religiões, a gente vê as pessoas falarem, mas o único manual que os médiuns buscam seguir para fazer um trabalho sério, um trabalho adequado, é o Livro dos Médiuns. Inclusive, outras religiões, espiritualistas, que também têm trabalho com mediunidade, eles buscam o Livro dos Médiuns, vêm à nossa casa comprar, procurar, para eles fazerem um trabalho melhor, um trabalho mais organizado, né? Então a gente vê as pessoas, às vezes da Umbanda, né? A nossa casa já veio gente do Santo Daime, pessoas que mexem com mediunidade, mas que não têm um norte de como trabalhar. Então vem buscar, vem comprar o Livro dos Médiuns. Então o Livro dos Médiuns é um manual perfeito para um trabalho mediúnico, seja em qualquer lugar, né, onde exista esse tipo de trabalho. Depois tem o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, que o Evangelho segundo o Espiritismo, né, também é bom a gente falar um pouquinho, que muitas pessoas falam assim, quem não conhece, quem não estuda o Espiritismo, falar no Espiritismo, não fala de Jesus, não segue Jesus. Então, quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver que toda a moral do Cristo, todas as passagens que a gente encontra lá no Novo Testamento, né, estão lá citadas no Evangelho. Então é citada aquela passagem de Jesus relatada pelos evangelistas, né? E que depois vem um comentário, tem comentários de Kardec, a explicação, é como se fosse o pessoal fala da Bíblia comentada, né? Uma coisa explicando. Tem também instruções dos espíritos, algumas coisas psicografadas, né? E se a gente abrir o Evangelho, a gente vai ver lá que é Jesus puro. Tudo ali é Jesus, não é? Temos o céu e o inferno, que fala lá também, que foi lançado em 1865, que fala também, né, da vida, essa coisa do céu e inferno, que na doutrina espírita a gente não tem. Então lá é bem explicadinho, tem várias comunicações também de espíritos que partiram e que também está organizado lá. São várias comunicações, mas tem lá os espíritos felizes, né, os sofredores, tem os suicidas, tem tudo explicado, tudo organizado. Então, Kardec teve um trabalho imenso, né, gente, para botar isso tudo organizadinho. A gente procura ter tudo. Tem a Gênese, que foi lançada em 1868, que fala da origem, né, da origem da Terra. E ele lançou em 1858 uma revista que era mensal, a Revista Espírita. Nessa Revista Espírita, ele falava de coisas sobre a doutrina espírita e coisas assim, da atualidade. Então lá, se a gente pegar a Revista Espírita, fala a mulher tem alma, essas dúvidas que o pessoal levantava na época, porque era uma época muito machista, né? Então tem lá, as mulheres têm alma, fala do voto, né? Voto das mulheres. Então ele tinha um artigo, né? Ele colocava vários artigos ali, esses eram escritos por ele mesmo, né? Os artigos na Revista Espírita eram feitos por ele mesmo. E ainda em 1858 ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sumiu ali, gente. Desligou ali. Desligou? Mexe ali no... Acho que desligou, foi lá. Vou dar uma mexidinha aqui, gente, para ver se a gente consegue voltar. Ele desligou sozinho. Ficou quente.
Agora ligou. Ligou em cima? Ele está fazendo barulho, mas ele não está passando a imagem. Deixa eu ver. Não ligou. Só fazendo barulho, não ligou. Tá ligando lá. Tá entrando. Agora Era mal contada. Daqui a pouco vai. Tá igual fantasma agora. Com calma, a gente vai. Bom, então, ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E a gente fala assim, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi assim, a primeira casa espírita, né? Onde as pessoas se reuniam, né? Para estudar. Então, a gente pode dizer que foi uma primeira organização de estudos. Aqui a morte, né, de Kardec, que foi em 31 de março de 1869, lá em Paris, na França. A causa da morte, aneurisma cerebral. O corpo de Kardec está sepultado no cemitério de Père-Lachaise, uma célebre necrópole da capital francesa, junto ao túmulo erguido com os nomes druídicos, porque Kardec, né, esse nome Allan Kardec, veio de uma encarnação passada do Hippolyte, né? Ele era um sacerdote celta, né? Que eram chamados druidas. Então, o túmulo dele foi feito nas bases desse pessoal celta, né? Que era tipo uma lajezinha com aqueles dois suportes, né? Uns suportes ali, igual os dogmas druídicos. E acima da sua tumba foi colocado o seu lema, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei, né? Então, o túmulo de Kardec. Então, Kardec, estava vendo, fiz até as contas ali, com 65 anos, né, quando ele faleceu, ele fez muita coisa, né? Aí eu fiquei pensando, né, gente, olha assim a nossa idade, gente, eu não fiz nada, não fiz praticamente nada, não é? Ainda é tudo que passa para a gente acha que é demais. E ele deu a vida, fez muita coisa em pouco tempo. Vamos falar do Kardec, né? A gente trouxe essa parte aí da biografia dele, falar um pouquinho do Kardec, homem, né? Ser humano. O objetivo, né, da gente mostrar o Kardec, homem, é tirar a lição de que necessitamos, aprender com ele através de sua vida e de sua obra, aplicando as diversas circunstâncias da vida. Então vamos aprender com o Kardec um pouquinho do ser humano, colocar na nossa vida também, no nosso trabalho, né, aquilo que os exemplos que Kardec deixou para nós. Kardec, né, ele estudou, como a gente já viu, lá na Suíça tem ali um instituto do Pestalozzi, e Pestalozzi influenciou muito na vida dele. Aí vamos falar um pouquinho de Pestalozzi para a gente saber o quanto que
ele aprender, né? Então, a pedagogia de Pestalozzi, né, onde Kardec teve a sua instrução, era a de favorecer na criança a posse da linguagem dentro de parâmetros de precisão e objetividade. Pestalozzi achava que era necessário impedir que o aluno falasse demais e falasse do que não soubesse, que papagueasse um palavrório que não tivesse sentido para ele. Tratava-se de garantir que tudo que passasse ao domínio da linguagem fosse antes sentido, percebido, observado, experimentado. Por isso, para Pestalozzi, o amor entre educador e educando e a educação ativa em que a criança aprende fazendo devem preceder a racionalização de conceitos e a sua verbalização. Então a gente vê aí que a educação que Kardec recebeu foi uma educação que lhe ensinou a pensar, né? Ensinou Kardec a pensar, não falar por falar, como aqui, né? Falar demais, falar por falar só daquilo que tivesse certeza, falar com objetivo, né? E aprender fazendo, aprender fazendo. Então essa, né, aqui resumindo, foi a educação que Kardec recebeu. E, acima de tudo, o amor entre o educador e o educando. Então, Kardec foi educado com amor, né? E Pestalozzi passou para ele que não era falar por falar, né? Que as palavras, elas tivessem direcionamento, tivessem objetivo. Então, ele, desde pequeno, ele já foi acostumado a ser um grande homem, né? Vamos falar assim. Ele já era um grande homem, mesmo pequeno, porque a educação que ele teve foi essa. Numa carta ao amigo Nicolaus, ministro de Estado da Prússia, datado de 1793, Pestalozzi, né, que era professor de Kardec, parafraseando João Batista, disse: às vezes me parece que minha voz é como a voz que clama no deserto para preparar o caminho de alguém que virá depois de mim. É como se muitas vezes eu mesmo não soubesse o que estou fazendo e para onde estou indo. Em sua intuição, Pestalozzi previa a vinda de um grande espírito que abriria novos rumos à evolução humana. Então, o próprio Pestalozzi, né, o educador de Kardec, ele já tinha aquela intuição, ele pressentia que ele estava educando um grande homem para uma grande missão. Então ele já tinha isso, e isso, ele nessa carta a esse amigo dele, né, o Pestalozzi, relatou isso, esse trechinho que está ali em cor diferente, né? Ele relatou que ele já tinha esse pressentimento, de que ele estava preparando alguém para uma grande missão. Kardec insiste em saber se está apto à missão. Então, na época da missão, quando ele recebeu essa missão de codificar a doutrina espírita, aí a gente vê o Kardec homem, né? Como nós, bateu também a insegurança. Será que eu estou preparado para uma missão tão grande assim? É igual a gente, né? Quando a gente recebe um trabalho aqui na casa espírita, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou fazer? Aí a gente vê o Kardec homem, ele também teve a sua insegurança, né? E os espíritos responderam para ele, né? A nossa assistência não te faltará. Então vamos colocar isso para nós.
nas nossas inseguranças, né? Na casa espírita, quando a gente é chamada a fazer um trabalho qualquer, não estaremos sozinhos, sempre estamos sendo assistidos pelo mundo espiritual, né? Mas será inútil se não fizeres o que for necessário. Então, os espíritos disseram a ele: nós estamos contigo, mas você tem que fazer a sua parte, assim como nós. Não é só, meu Deus, bom espírito, me ajude, e a gente, né? Nada, de braços cruzados. Suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição, mesmo dos que te parecerão os mais dedicados. Terás de sustentar uma luta quase contínua, com sacrifício de teu repouso, da tua saúde, da tua vida. Então ele foi alertado, né, por tudo que ele iria passar. Assim como nós, quando abraçamos uma causa qualquer, uma causa do bem, vêm os obstáculos. Somos apedrejados, caluniados, bate o desânimo, que às vezes acontece, né? E os espíritos disseram para Kardec que ele iria despertar ódios terríveis, como aconteceu, porque ele trouxe uma coisa nova, né? Revolucionária, coisa, falar de um mundo espiritual num mundo materialista, né? Despertou o quê? Ódios. Muita gente apedrejando, como a gente viu ali, aquelas anedotas, aquelas piadinhas, né, nos jornais. Então ele passou por tudo isso, mas os espíritos disseram que sempre estariam com ele. E ele conseguiu, né, gente? Ele conseguiu. Ele venceu, ele foi adiante e conseguiu. Aí Kardec, diante disso tudo que os espíritos falaram para ele, né, colocando essa lição para ele, o que ele respondeu? Simplesmente: aceito tudo, sem restrição e sem ideia pré-concebida. Está em tuas mãos a minha vida, dispõe do teu servo. Então, mesmo diante de todas essas coisas que ele foi avisado que ele iria passar, que ele já estava passando, ele aceitou tudo. Ele disse: aceito tudo, sem restrição. Ele se colocou totalmente como servo, né? Como servo de Deus, como servo da espiritualidade maior. Se colocou à disposição. E aí, trazendo para nós, né? Quantas vezes a gente recebe a oportunidade de trabalho no bem, uma coisa mínima, e a gente deixa os nossos medos, as nossas inseguranças tomarem conta de nós, e a gente fala: não vou dar conta, não consigo, né? Não estou apto. Mas se a gente colocar o nosso coração, a nossa vontade em praticar o bem, certamente não estaremos sozinhos. Sempre estamos com aqueles dispostos a nos ajudar, os bons espíritos. E isso eu não falo só no trabalho dentro da casa espírita ou dentro do espiritismo, não. No nosso dia a dia, no nosso trabalho, o trabalho nosso profissional, se a gente faz com amor, se a gente faz querendo atender bem as pessoas, né? Aliviar o sofrimento das pessoas, certamente estamos amparados pelo mundo espiritual, né? Porque fazemos uma sintonia, uma conexão muito positiva. Então a gente nunca está abandonado. O mestre Lyonês tinha plena consciência do alcance moral da nova doutrina e de sua missão. Observar, a missão de Kardec, observar, comparar e julgar. Essa é a regra que constantemente segui, né? Ele afirmou. Então, essa foi a formação que ele teve lá com Pestalozzi, né?
observar, comparar, julgar, né, pesquisar, assim, nunca aceitar por aceitar. Então, Kardec tinha o seu espírito investigativo. Então, ele foi a pessoa certa para codificar a doutrina espírita. Por essa formação, né, ele já foi preparado, né, desde Pestalozzi, desde da escola. Aí aqui tem um trechinho, né, que fala: quase meia-noite, Rivaio, antes de recolher-se ao leito, escreve em seu caderno de memórias. Mais de 100 exemplares de O Livro dos Espíritos já se foram neste primeiro dia, doados ou vendidos. Isso são as memórias dele que ele anotou. Cada volume será um grão de vida nova lançado ao coração de um homem velho. Se algumas sementes caírem em corações maduros, haverá, por certo, gloriosas ressurreições. 1.200 sementes da verdade, que eram o livro dos Espíritos, serão lançadas no terreno da opinião. Se uma só frondejar, nosso esforço não terá sido em vão. E de castiçal em punho, rumou para o leito, na ponta dos pés, para não despertar Gabi. Então, Kardec era essa pessoa, né? Que ele não estava se importando quantos daqueles livros iriam florescer. Se apenas uma pessoa já fosse beneficiada com tudo que estava ali, ele já se dava por satisfeito. E nós, né, às vezes queríamos o quê? Só as coisas grandiosas. Quando a gente faz alguma coisa, a gente quer que todo mundo saiba, quer que todo mundo propague, né? A gente quer aparecer na mídia. Então, aqui Kardec, né, mostra esse lado dele, de não importa quantas pessoas, claro, ele gostaria que fossem 1.200, como ele falou, as sementes da verdade. Mas se uma só frondejar, o esforço já tinha valido a pena. Todo aquele esforço por uma pessoa só, alguém que estava já aprendendo, já seria, ele já estaria satisfeito, já estaria feliz, já tinha cumprido a sua tarefa, né? E a gente tudo quer muito, né, gente? Aí fica aí esse alerta do homem Kardec. É fácil esquecer que o codificador, né, Kardec, apresentava certas características que estão relatadas na Revista Espírita, como a de chamar carinhosamente a esposa de Gabi, pedir desculpas, ter a coragem moral de afirmar e de voltar atrás na interpretação, ajudar os amigos, dando-lhes apoio material e moral. Em geral, não observamos esse outro lado. Nos detemos mais na racionalidade, quando na verdade ele foi um exemplo de dignidade, de respeito e de carinho. Sua maneira de ser sugere um temperamento calado e discreto. No entanto, há indicações que na intimidade era uma pessoa agradável, simpática, afável e dócil. Quando a gente vê a foto de Kardec, a gente vê um homem sério, sisudo, né? A gente pensa assim, de repente até uma pessoa mal-humorada, né? Mas toda a pesquisa, né, que foi feita e nos escritos que ele deixou também, a gente vê que ele era uma pessoa doce, era uma pessoa séria no trabalho, mas não era uma pessoa grosseira, era uma pessoa tranquila, uma pessoa doce, uma pessoa respeitosa, carinhosa. Então, tudo aquilo que a gente olha na foto, mas isso por deficiência nossa, né? Porque a gente julga pela aparência, né? Então, a gente olha ali e já deduz, fulano é assim, né? E não é. Vem aqui toda essa descrição aqui de Kardec como uma pessoa agradável, simpática, afável e dócil.
mas levando o trabalho dele a sério. Aí, a gente olhando para ele, né? No seu comportamento, conforme está registrado em Obras Póstumas, podemos ainda citar algo notável. Então, Obras Póstumas foi a obra, como já falou o nome, né? Pós o seu desencarne. Mas tem lá muitas coisas muitos escritos que ele deixou, né? Que fala dele mesmo. Podemos ainda citar algo notável. Durante o trabalho da codificação, por inúmeras vezes, Kardec aceitou correções. Então, humildade, né, gente? Aceitou correções. Tinha humildade em admitir que precisava voltar atrás. A despeito de todo o conhecimento que possuía, com toda a autoridade que representava no seio da sociedade francesa, uma sociedade bastante culta e exigente como ainda é. Então, tem uma parte, né, quando ele estava organizando o Livro dos Espíritos, então tem uma parte em que o Espírito de Verdade falou com ele que ele precisava reescrever um capítulo, que um capítulo não estava do jeito que tinha que ser. E ele aceitou humildemente e reescreveu, né, esse capítulo. Se fosse uma outra pessoa, já ia ficar melindrado, né? Já estão criticando. Não, ele aceitou, como ele falou lá no início, ele se tornou um servo mesmo, ele aceitou, com toda humildade, né, reescrever aquele capítulo. Kardec era discrição em pessoa, falava pouquíssimo de si mesmo. Então, era uma pessoa discreta, né? Pessoa própria para fazer aquele trabalho. Era grave, calma, afável, sim, sem essa sisudez cinzenta que às vezes querem ver em sua personalidade, mas sem expansões muito ostentivas. Então, ele era uma pessoa discreta, educada, calma, né? Mas uma pessoa afável. Contava Lemarri que ele se distraía a contar anedotas de alto nível, as quais não faltavam ditos gaulenses. Aos domingos, sobretudo nos últimos dias de sua vida, convidava amigos para jantar em sua vila Segan. Portanto, a sua contenção não era frieza e sua gravidade não era humor sombrio. Então, ele tinha seu grupo de amigos que ele reunia e conversavam também amenidades como nós, que reunimos os amigos e conversamos, né? Somos espíritas, mas a gente se reúne, sai junto, a gente conversa outras coisas, né? Então, ele não tinha, apesar de levar o seu trabalho a sério, a gente vê que ele não era uma pessoa fanática, não é? Ele tinha seus momentos de alegria, de conversar, de contar piadas saudáveis, não é? Então, ele era uma pessoa alegre também. Então, nós estamos já concluindo, né? Agradecemos a Kardec o trabalho e a dedicação de sua vida à codificação dos ensinos dos Espíritos. Então, é a nossa gratidão, né, gente? Se a gente está aqui nessa casa, a gente deve a Kardec lá ao início, né? A fim de que também pudéssemos entender melhor as leis divinas, recebendo com isso conforto, bom ânimo e esperança para nossas vidas. Sua obra é o guia e o farol de todos. Para honrar-lhe a memória, procuremos nos aperfeiçoar e servir, para que todos reconheçam no Espiritismo a doutrina capaz de modificar o homem para melhor e influir benéfica e poderosamente na sociedade. Então, que a gente honre, né, hoje, no aniversário de Kardec, que a gente honre a sua memória, fazendo o que nós temos feito, trabalhando na casa espírita, passando os ensinamentos, todos esses ensinamentos da doutrina dos Espíritos, para as pessoas que estão sofrendo, né? Consolando as pessoas,
colocando a nossa força de trabalho no tempo que nos resta aqui na Terra, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar por aqui, que a gente aproveite como Kardec aproveitou, né? Aproveitou todo o seu tempo, todo. Trabalho, solidariedade e tolerância, né? Nosso mundo. Encerrando aqui, Kardec foi farol sereno, iluminou com a razão, aqueceu com o coração e mostrou que servir é a maior ciência da vida. Então, estamos aqui para servir. Que a gente se mire em Kardec, em todo, né, esse exemplo dele, que a gente também coloque na nossa vida. Aquela fala, né, de Kardec, sou o servo, né? Estou aqui para servir. Que a gente continue assim. Aqui eu vou colocar aqui só a bibliografia, né? Entrevista a Marta Antunes Moura, da FEB, Pestalozzi Kardec, quem é mestre de quem, da Dora Encontra, que é uma pesquisadora também, né? Obras póstumas de Allan Kardec, por Deolindo Amorim, Iniciação ao Espiritismo, Terezinha Oliveira. Então, essa é a nossa bibliografia, que a gente pesquisou para isso. E, encerrando aqui, vou ver se eu consigo aqui, nós temos uma música que a gente, constantemente, canta. Aí eu vou pedir aí uma para ajudar. Tem voz boa, a Maribel, que sempre canta com a gente. E quem souber, pode cantar também, tá? Vou tentar localizar aqui, gente.
Bem, então, parabenizamos Kardec, né? Onde quer que ele esteja, e agradecemos com essa música. Então, vamos fechar nossos olhos e fazer nossos agradecimentos também nesta noite. Agradecemos, Senhor, por tudo que recebemos nessa noite, pelas boas intuições, por esse amparo que recebemos dos amigos espirituais que aqui se encontram, derramando sobre nós fluidos amorosos, fluidos de saúde, de ânimo, de força e de coragem. E te rogamos, Pai, nesse momento, por todos aqueles irmãos que ainda não conhecem os ensinamentos de Jesus, que ainda não buscaram um lugar para se estabelecerem, para ouvirem as palavras, a mensagem do mundo espiritual. Olhai também pela nossa casa, por todos os nossos trabalhadores, que sejam todos abençoados. E te pedimos também que magnetize a água que se encontra à disposição de todos nós, trazendo força, ânimo para as nossas emoções descontroladas, para as nossas doenças físicas, para os nossos problemas espirituais. E assim, Senhor, gratos, pedimos a tua permissão para encerrarmos essa primeira parte da nossa reunião. Assim